Vamos colocar o rodapé. Então, vou clicar no botão de inserir tag div. Vou escolher para inserir depois da tag coluna da direita. E vou colocar a ID rodapé sem acento. Já vou criar a regra de CSS. Já uma ID, cerquilha rodapé, ok. E vou lá na categoria caixa, categoria box. Vou escolher a altura. Vou colocar aqui a altura de 200 pixels. Muito bem, vou aplicar, vou dar um OK e um OK novamente. Veja só o que acontece. Aconteceu a mesma coisa que havia acontecido com a coluna da direita, quando nós aplicamos o float left na coluna da esquerda. Ou seja, estas duas colunas, a coluna da esquerda e a coluna da direita, possuem a propriedade de flutuação para a esquerda. Então, elas vêm para cima e colam na esquerda. Essa também veio para cima e colou na esquerda. E aí o que aconteceu? O rodapé está aqui embaixo destas duas colunas que estão flutuadas. Então, o que eu tenho que fazer para que o rodapé fique aqui embaixo? Eu preciso parar a flutuação. Dreamweaver acha que a gente quer flutuar também essa coluna. Eu preciso dizer para ele, não, pare de flutuar. Então, eu vou entrar aqui novamente na regra do rodapé, dando duplo clique. Vou na categoria caixa. E para parar a flutuação, eu vou usar o clear. Para parar a flutuação. E eu utilizo clear both. Ou seja, ambos os lados. Então, dessa maneira, eu paro a flutuação. Eu uso o clear both, né, para ambos os lados. Então, eu aplico, dou um OK, e o rodapé está aqui. Essa propriedade de clear também é útil no momento em que, caso eu aumente o tamanho dessas colunas, a altura dessas colunas, o clear impede que elas ultrapassem o rodapé. Então, o rodapé vai ser empurrado para baixo, logo, ao ser empurrado para baixo, ele estica o tamanho do container também. Isso, essa característica de descer, não deixar com que as colunas ultrapassem ele, é o clear que está fazendo esse impedimento. Né? Então, colocado aqui o rodapé, veja só que estamos com todo o wireframe do nosso site já desenhado aqui no Dreamweaver. Vou salvar o meu arquivo. Aqui no Dreamweaver, enquanto o arquivo estiver com um asterisco do lado do HTML, ele não está salvo ainda. Então, vou utilizar aqui o comando Ctrl S e o asterisco sai. O meu arquivo já está salvo. Então, de tempos em tempos, vai apertando Ctrl S para salvar o seu arquivo. E uma vez pronto, aqui já colocado o rodapé, a gente pelo menos já pode tirar o texto padrão do container, olha só. Então, eu vou selecionar esse texto aqui, deletar, pronto. O container ainda está aí, o container foi deletado, foi só o texto padrão. Então, o container está abraçando todas essas divisórias, né, e está dando a largura para essas divisórias. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no texto do cabeçalho, ele vai mostrar que esta é a div cabeçalho, que é filha de container. Veja como o container abraça todas estas outras divs internas. Então, olha só, clicando aqui, eu tenho a menu, clicando aqui dentro, clicando aqui embaixo, eu tenho a slider, coluna da esquerda, coluna da direita, e por último, o rodapé. Todas filhas de container. Vamos ver isso no código. Vamos lá, clicando em código, olha como o código fica bem organizadinho, automaticamente feito pelo Dreamweaver. Fazendo pela interface do Dreamweaver, a interface nos poupou de digitar todo esse código HTML. Então, para entender aquelas nomenclaturas de inserção após o início da tag ou após a tag, é só observar aqui no código. Para colocar a div cabeçalho dentro de container, nós tivemos que utilizar
o método de inserção após o início da tag container. Então, olha só, ele fez o que? Deu um enter para a gente aqui e colocou o cabeçalho após o início da tag container. Então, ela foi aberta aqui em cima, a div container, e está sendo fechada aqui embaixo. Então, todas essas outras divs foram colocadas dentro de container. Por isso que container abraça todas estas divs que fazem os conteúdos do site. Então, após a cabeçalho feita, nós fizemos assim: inserir a div menu após tag cabeçalho, inserir a div slider após tag menu, e assim por diante. Coluna E após slider, coluna D após coluna E, e rodapé por último após a tag coluna D. Então todas foram ficando dentro de container, todas são filhas de container. Aproveitando que a gente está aqui no código também, o CSS é exibido nesta paleta de CSS Styles, mas no código HTML, como ele é um CSS embutido no HTML, ele está aqui em cima. Esses elementos, esses códigos rosa, são as regras de CSS. Então, o CSS embutido, ele é colocado após a tag title, no cabeçalho do HTML, ou no head do HTML, logo após a tag title, é aberta a tag style, com o tipo de texto CSS, e está aqui também, olha a tag style aparecendo aqui no topo da paleta CSS Styles. Então eu tenho a regra body, e ela aparece aqui, body. Tenho a regra P, olha só, e os parâmetros, as propriedades aqui dentro. Ó, é aberta uma chave e a chave é fechada para passar as propriedades aqui dentro. Então, ao criar a regra pela paleta de CSS, o Dreamweaver nos poupou de digitar todo esse código. Para diferenciar um código do outro, ó, nós temos o nome body. Body é esta tag, ó, de HTML, body. Então, esta regra de CSS possui estas propriedades que modificam este elemento HTML. Então, é um seletor do tipo tag. Ele tem o mesmo nome da tag. Depois eu tenho o seletor ID. Então, para que o navegador entenda que esta palavra container está se referindo a uma identidade, é preciso colocar uma cerquilha. Então, esta regra cerquilha container modifica esta div de nome container. Quando a gente modifica o código, ele pede para dar um atualizar na caixa de CSS. Então a gente consegue agora visualizar os dois. Então, aqui aparecem as regras de CSS. Eu posso modificar aqui, como eu posso modificar aqui também. Então, por exemplo, se eu precisar modificar a altura do rodapé, o rodapé tem 200 pixels de altura. Eu posso modificar por aqui, por exemplo, 150, dou um Enter. Então ele modifica e modifica já no código. Ou então posso modificar no código, vou voltar para 200. 200. E aí, para eu visualizar aqui na paleta, eu tenho que dar um refresh. Atualizar. E ele está com 200 pixels. Ok? Então, nós utilizamos a interface do Dreamweaver para criar este código HTML, estas regras de CSS e construir no design do Dreamweaver esta estrutura, este wireframe do site Performance Fitness. Então, nos próximos vídeos nós vamos aprender agora a completar cada seção deste site. Então vamos partir lá do cabeçalho, depois vamos aprender a fazer o menu e seus botões, colocar também aqui a div das redes sociais, vamos aprender a fazer o slider com jQuery, colocar o conteúdo das colunas e finalizar o rodapé. Então, até os próximos vídeos.